agora, gente, eu queria conversar com vocês sobre o mood board, né? Lembra que a gente fez dos outros curtas? Eu acho legal a gente fazer desse também, né? Porque a gente tem referência, a gente tá, como eu disse, né? Encontrei coisas que a gente está fazendo que outros cineastas já fizeram. Então é legal a gente ter consciência, né, de quem a gente está usando de referência, com quem a gente está conversando. Então, vou dividir de novo aqui. Então, a gente tem o Imaginações de Outro Mundo, curta-metragem, mood board e referências, né? Aqui a gente está falando de gênero de ficção científica, né? Que a gente está falando de ETs, de extraterrestres, a gente está trabalhando com esse gênero da fantasia e da ficção científica. Eu consegui, assim, ver diálogo da nossa obra com esses dois filmes. Hugo, você assistiu Sinais? Não assisti, não. Não, assim, olha, eu achei que você tinha assistido, Hugo, porque agora eu tô mais surpresa ainda, porque eu achei que você tinha assistido e que você tinha tido a ideia que você teve por conta do filme. Mas já que você não viu, então, para vocês verem, né? De novo, a gente está tendo ideias que outros cineastas tiveram, né? Isso é bem interessante. Tipo, cineastas de Hollywood, né? Acho que a gente está bem. Porque um imita o Spielberg, o outro, esqueci o Shyamalan, que é o mesmo diretor do Sexto Sentido. Então, aqui a gente tem duas histórias, os Sinais e o ET, o extraterrestre. Aqui, assim, eles conversam com a nossa obra, né, com o nosso curta, pelo gênero, né? A gente está falando de ficção científica, de extraterrestres, então a nossa história está no mesmo campo semântico desses filmes. Eles são filmes diferentes entre si, então um a gente se aproxima por similaridade e o outro por oposição, né? Nos Sinais a gente tem uma história que daí os ETs não são legais, os ETs eles vêm para invadir a Terra mesmo, eles querem acabar com os humanos, então a gente conversa mais com os Sinais do que com o ET. Mas aí eu vou mostrar ao longo da apresentação aqui o porquê que a gente conversa com o ET também, tá? Aí, de gênero, né? Agora vamos falar de narrativa. Embora, né, o nosso gênero seja ficção científica, a gente não tem produção para gravar como Spielberg, né? Então a gente vai fazer uma coisa mais pandemia mesmo. Então a gente está conversando com obras que a gente já assistiu, né, lá atrás, na época do roteiro, mas eu achei legal colocar aqui para as pessoas saberem, né, quais foram as nossas referências. Então a gente tem a referência da sala de roteiro, que o texto é do Antônio Prata e a direção do Fernando Meirelles. Então, a gente está conversando com o Fernando Meirelles, com Steven Spielberg. A gente está bem abusados. Mas, então, a gente está usando essa referência da sala de roteiro, né, que são os atores conversando entre si, cada um na sua casa, mas participando de uma conversa conjunta. A gente vai ter muito isso, principalmente com o personagem de vocês três. E o Modern Family, aquele episódio que a Chloe está conversando com a família inteira. Nesse sentido, a gente conversa mais com o Modern Family do que com o Sala de Roteiros, porque a gente vai querer fazer essa brincadeira da pesquisa. Então, principalmente a personagem da Kawane, a Malu, ela vai estar... ela que vai trazer essa linguagem para o filme,
né, de fazer a pesquisa, de abrir aba na internet. Então, a gente vai ter isso. Também do personagem do Hugo, a parte dos kits, né? Lembra que eu falei que talvez fosse legal, Hugo, a gente, ao invés de gravar os kits, você mandar as fotos, né? A gente faz uma conversa de WhatsApp e manda as fotos. Acho que fica interessante também. Aí na semana que vem a gente vai usar para fazer esses testes. Como que a gente grava, né? Porque é muito inovador isso que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que testar, né? Não dá para garantir que a gente vai conseguir fazer de primeira, ou tem que ver como as ferramentas vão trabalhar para a gente, né? Então tá, então a gente já viu o gênero, a forma narrativa, né, que inspirou a gente. Agora vamos falar um pouquinho dos filmes em si. Aqui a gente tem os Sinais, como eu disse para vocês, é uma história onde os ETs, os alienígenas, eles não são legais, né? Só que eu tô dando spoiler, tá? Vale a pena assistir, é um filme tenso, assim, mas que não tem terror, mas é tenso. E então o que acontece? A gente conversa com essa obra, primeiro pelo cenário e a locação, tá? Nesse filme o Mel Gibson ele mora nesse sítio, então isso que a gente está vendo, essa foto aí, é uma plantação de milho. Então que começam a aparecer não só lá no sítio dele, mas pelo planeta inteiro começam a aparecer esses sinais, né, no meio das plantações, e ninguém sabe o que está acontecendo, e então a história começa assim, né? O incidente incitante da história são esses círculos que aparecem no meio da plantação de milho e ninguém sabe quem fez. A princípio ele acha que foi brincadeira dos vizinhos, inimizade que ele tem com algumas pessoas, mas aí depois a gente vai vendo que não, né? Que tem um motivo extraterrestre mesmo. Mas aqui então a gente tem, eu não sei como exatamente é a casa de vocês, se tem plantação, se tem, né? Porque às vezes é condomínio aí não tem tanto, mas se tiver, a gente pode fazer cenas também, gravar umas imagens de cobertura, né? Tipo, como se fosse o ponto de vista do ET, né? A Kaone uma vez mandou uma foto de uns girassóis, então talvez a gente poderia gravar imitando o ponto de vista, né, dos ETs, gravar andando na plantação, para ir incrementando a nossa história, né, deixando mais bonito, né, trazendo um pouco das nossas casas para a história, né, para essa região rural. Eu acho que vai ficar bem legal se a gente conseguir fazer algumas cenas assim. O Sinais também está no Telecine, tá? Dá para assistir os dois, o ET e os Sinais, lá com a nossa assinatura. Aí agora aqui entrou, aqui que eu achei que você tinha visto, Hugo, o filme. Porque neles as crianças fazem esse chapéuzinho para impedir que os ETs leiam o pensamento deles. Então tem essa brincadeira. Então aqui eu vi um pouco do Hugo e da Emily também, porque olha só, Emily, lembra quando você teve a ideia de professora, eu vou pintar o fundo da parede do meu quarto com os planetas. Olha só o fundo do quarto das crianças. É um céu. Tá dando para ver? Vocês conseguem enxergar que é um céu cheio de avião? É um detalhe, assim, mas não tá. Hoje a gente já sabe que não tá à toa, né? Não foi. Se eu estou falando de uma invasão alienígena, eu vou pintar o papel de parede do meu cenário, vai conversar com essa história. Então, eu vou colocar um céu cheio de avião, cheio de nave chegando, né? Então, aqui a gente está conversando bem com o filme, né?
Aí aqui... Eita. Aqui era outra foto do cenário, mas essa daqui resolve, né? Que a gente tem a foto do figurino e a foto do fundo, que a gente vai ter também, né? Então, a ideia do Hugo e da Emily que casou, assim, muito, muito com essa história. Então, eu acho legal, Hugo, a gente na roupa que você vai fazer, acho que até no texto você falava que não tinha papel alumínio, eu acho legal a gente fazer com papel alumínio. Fazer exatamente um chapéuzinho assim. Porque daí a gente está conversando. Então, quem assistiu o nosso filme e assistiu os sinais, vai se tocar que a gente está contando a mesma história. A gente está falando dos mesmos ETs. Então, acho que vale muito a pena a gente investir num chapéuzinho assim para sua armadura, para sua roupa de proteção, Hugo. Tá? A gente fazer uma referência clara ao filme. Então, a gente vai ter tanto com a parede que a Emily vai fazer e o figurino, né? Que é a sua armadura de proteção. E outra coisa, que daí entra o que a Cauane tinha, né, falado do ketchup e tal. No final desse filme, porque assim, parece que a gente foi meio bobo de falar que a farinha acabava com eles, né? Nesse filme, água acaba com eles. Tipo, o ET, quando entra em contato com a água, queima. Tipo, a água queima o ET. Então, a gente está conversando com o final do filme, né? Então, a gente foi por um caminho muito parecido. E esse filme, quando foi lançado, ele é de 2002, ele foi super bem recebido, teve críticas positivas e críticas negativas, assim, as negativas foram mais da atuação dos atores, mas assim, a gente está conversando com um filme de sucesso, assim, mesmo sem a gente ter assistido, sem ninguém ter assistido, a gente chegou a soluções semelhantes, né? Então a gente tá conectado, né? A gente tá sabendo fazer história. Então isso é muito legal. Então a gente está conversando bem com esse filme, bastante. E agora o ET, a gente tem, deixa eu ver se vai aparecer. Aqui era o ambiente que assim não é rural, mas tem muitas cenas que mostra essa cena que a gente viu do começo do filme, né? É numa floresta. Então tem a mata, tem as árvores. E aqui era uma cena do filme que é quando o ET vai na casa do menino. No fundo, no fundo da casa tem uma plantação também. De novo, assim, o ambiente rural conversa muito com a coisa da magia e dos ETs também, né? Olá, humanos! Aqui a gente também está conversando por conta do efeito. Né, eu tinha pensado, né, a Emily tinha mandado um outro filtro, que esse filtro aqui é do Instagram. Ela tinha mandado um do TikTok. Só que eu acho que vai ser mais legal a gente usar o ET, tá vendo? Porque eles são bem semelhantes, né? Conversa com o ET desse filme, para a gente gerar contraste, na verdade, para a gente gerar quebra de expectativa. Porque nesse filme aqui, o ET é um fofo. Ele é um fofo, ele é um amor. Então, já que no nosso filme, tem um momento que a personagem da Cauane vai ficar em dúvida, né? Vai falar assim, mas será que eles não querem só conhecer a gente? Então, vendo assim a carinha deles,
faz sentido ela pensar nisso, porque ela, né, tem o filme do ET como referência. Mas não, então a gente vai quebrar a expectativa do público. O público vai ver esse ET, vai ligar com o ET desse filme, do ET ao extraterrestre, mas depois vai ver que não é esse, não é bem esse filme que a gente está falando. Então é um jeito de criar expectativa no público e quebrar essa mesma expectativa. Então a gente vai usar esse filtro mesmo. E aqui a direção de arte, aqui a mesma coisa, não é tão o desenho da parede, não tem o desenho da parede, como lá nos sinais, mas tem globo terrestre, tem um cartaz que está escrito Superstars. Então, assim, tem elementos no quarto que remetem a esse universo espacial, né? Então, tem elementos no quarto do garoto que conversa com essa temática que, assim, é coincidência? Para quem nunca estudou cinema, pode falar, não, é coincidência, mas para gente, hoje a gente sabe que não, né? Que todos aqueles elementos ali que fazem parte da direção de arte estão ali para contar uma história. Então, vai ter um globo, vai ter imagem de planeta, né? Então, aqui, de novo, a ideia que a Emily teve, o Spielberg também teve, né? O pessoal da direção de arte do Spielberg também teve. Aí agora a direção de arte, né? Que a gente ficou de trabalhar com acorde da fantasia, né? De usar essas cores para passar esse clima, porque esses filmes que a gente está usando de referência, eles são muito noturnos, né? Eles são escuros, assim, tem muita luz, né? Muita luz vermelha, muita luz azul. Só que a gente não tem condições de trabalhar de noite, né? A gente não tem equipamento para isso. Então a gente vai ir mais para o lado da fantasia. Então a gente vai caminhar para o uso dessa paleta de cor, né? A gente viu lá, cada um vai ter usar uma cor de uma blusa, camiseta diferente, para a gente chegar nessa paleta. E daí o legal, gente, do ensaio é que daí a gente gravando, né, fazendo os testes, na outra semana a gente vê se a gente consegue acrescentar, se precisar de cor, acrescentar algum objeto, né? A gente vai ficar melhor. Aí vamos lá, só para relembrar, né? O azul é a cor do divino, do eterno, das virtudes intelectuais, da simpatia e da amizade. Então, quando a gente fala do céu, né, do que está além daquilo que a gente conhece, né, a virtude intelectual que sabe de tudo. Então, o azul ele traz essa sabedoria, traz o divino, traz o extraordinário, né? Da mesma forma que o violeta é a cor dos sentimentos ambivalentes, da união dos opostos, da magia. Então, a gente está falando da racionalidade com o extraordinário, né? Da magia com a ciência. Porque o extraterrestre é muito isso, né? Porque se a gente estivesse falando de um filme de espíritos e fantasmas, aí é uma magia que ela é mais espiritual, né? Quando a gente fala de extraterrestre, a gente está indo não para o sobrenatural do campo do espiritual, mas da ficção científica, né? Então, o violeta é legal que une essas duas, a coisa da ciência e do mágico, né? O violeta. E o laranja é a cor da brincadeira, da energia e da sociabilidade. O laranja vai pontuar assim que a gente vai estar mostrando para as pessoas que a gente está brincando, né? Então, o objetivo, gente, maior desse curta que a gente vai gravar é a gente se divertir, né? Criar uma história assim que a gente assista depois, dê risada, né? Que a gente se divirta gravando. Né? O objetivo é
que seja divertido. A primeira coisa tem que ser divertido. Não pode ser uma coisa, ai, que chato, não precisa ficar nervoso. O objetivo assim, é ser uma grande brincadeira, né? A gente vai colocar o que a gente estudou, aplicar o que a gente estudou, mas brincando, tá? É bem importante que vocês saibam disso, que não vai ter peso, assim, não precisa ficar nervoso, ai, não decorei o texto, lógico, né? Vamos dar o nosso melhor, porque se ficar legal, a gente vai ter um tremendo de um portfólio na mão, assim, vai ser muito legal para todo mundo, né? Mas também não tem. O primeiro ponto é a gente se divertir, né? Se divertir e aprender. Para isso que a gente está aqui. O laranja traz um pouco isso, né? Junto com o azul. E o verde é a cor da fertilidade, da primavera, da esperança e da natureza. Então, nosso filme ele é positivo, né? A gente vai vencer os extraterrestres, a gente vai vencer a dificuldade. Então, a gente quer esperança, né? A gente está, é uma metáfora, na verdade, né? Se a gente for ver, a gente está usando os extraterrestres como uma metáfora para essa pandemia e a gente está dizendo que a gente vai sair vitorioso. Então, o verde tem essa função, né? Aí aqui, ó, eu coloquei, aqui é a parede da Emily, que ela me mandou, e daí, assim, ela vai fazer do jeito que ela quiser, né? Mas só para vocês entenderem que no fundo da parede dela vai ter esses desenhos que ela vai fazer com papel, né? Vai fazer com papel e vai colar na parede para gravar. E esse roxinho que está aqui é a nave, tá? Ó. Então, que não tinha o desenho da nave, eu coloquei o desenho da nuvenzinha. Mas a ideia é que assim, ela vai desenhar, aí ela vai desenhar uma nave, aí, ó, acompanhem o ponto azul aqui. Aí ela tira uma foto. Aí ela tira outra foto, ela empurra um pouquinho a nave para frente e tira outra foto. Aí outra, e 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 outra. Aí depois a gente vai pôr naquele programa lá do stop motion e a gente vai ter tipo uma animação do ET saindo do planeta dele e vindo aqui para a Terra. E depois no final do filme, ele saindo da Terra é o caminho inverso e voltando para o planeta dele. Então a gente vai ter esse trabalho artístico aqui da Emily também, que vai ser super importante para a narrativa. E vocês viram como, né, grandes filmes já usaram recursos semelhantes. Então, muito legal, parabéns pela ideia.